Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, é motivo de gratidão, de alegria estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã, para comemorar, em gratidão ao Senhor pelos 5 anos do ciclo de oração. Amém? Trago uma palavra nesta manhã que se encontra no livro de Esther. Esther, capítulo 2. Enquanto vocês procuram, agradecer ao Senhor pela essa oportunidade de estar nesta manhã aqui conosco para ministrar a santa palavra do Senhor nesta manhã. Esther, capítulo 2. Amém? Todos já encontraram? Amém? Esther, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 2 ao 4, que diz assim: Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosa à vista, e ponham ao rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Susa, na casa das mulheres debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, que reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim se fez. Amém. Autorize para a igreja. Senhor, muito obrigada, Pai querido, por essa palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos alimenta, Senhor. Então, Paizinho querido, que eu diminua e que tu cresça, Senhor, que tu venhas falar somente aquilo, Senhor, que tu queres entregar nesta manhã, Senhor, para estas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço desde já e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres sábias, guiadas para liderar. Todas nós que estamos aqui somos mulheres sábias e somos sim mulheres capazes de liderar a nossa casa, liderar o nosso ministério, porque nós somos fortes, porque o Senhor Jesus, Ele está conosco, amém, igreja? Então hoje eu venho falar para vocês sobre uma mulher chamada Hadassa. Hadassa, que por sua vez chegou ao trono como rainha Esther, amém? Então, a história de Esther é um poderoso lembrete de que mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras, Deus pode levantar pessoas para transformar realidades. Apesar de ser uma jovem judia que viveu no exílio, Esther se tornou a rainha e com a sua coragem e sabedoria salvou seu povo da aniquilação, ao ser chamada para assumir um papel de liderança em meio ao ambiente hostil. Esther demonstrou que a verdadeira coragem vai além do simples enfrentamento do perigo. Ela está na disposição de agir com fé e determinação, mesmo diante de riscos pessoais. Esther, ela ousou a interceder pelos judeus, desafiando normas e arriscando a sua própria vida. Sua história nos ensina que quando confiamos em Deus e seguimos os seus propósitos, somos capazes de fazer a diferença, independentemente das circunstâncias. Esther também nos mostra a importância da sabedoria ao discernir o momento certo de agir em meio às intrigas e perigos palacianos. Ela se posicionou de forma estratégica, buscando aliados e preparando o caminho para a salvação do seu povo. Sua fé silenciosa e sua determinação servem de inspiração para aquele que enfrenta situações aparentemente intransponíveis. Que a vida de Esther nos encoraje a buscar a coragem e a sabedoria necessária para assumir nossos desafios diários. Lembrando que Deus trabalha por meio daqueles que se
dispõe a obedecer e a confiar em sua orientação. Aleluia! Que mulher sábia, que mulher que o Senhor colocou ali naquele lugar, ali naquele reino, ao lado do reino, no palácio do rei Assuero. Uma mulher sábia, uma mulher que soube liderar, uma mulher que liderou, que intercedeu pelo seu povo. Então a história de Esther, ela acontece durante o reinado do imperador persa, Assuero, quando o povo judeu estava no exílio. Então a narrativa se desenrola no império pessoal, onde Amã, um influente oficial, trama um genocídio contra os judeus. Esther, uma jovem judia que ascende ao trono como rainha, é desafiada a interceder por seu povo. Deus, em sua soberania, usa cada detalhe dessa história para trazer livramento, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, Ele está no controle. Aleluia! Da nossa vida, o Senhor está no controle em todas as nossas decisões que nós tomamos, porque nós somos mulheres sábias, sim, sábias para liderar. Então vamos falar nesta manhã sobre esta mulher, Rainha Esther. Aleluia! Então, igreja, a palavra do Senhor, ela começa a nos dizer aqui no capítulo 1, que o rei Assuero, ele preparou um banquete. Então, o rei Assuero, ele preparou um banquete. O rei Assuero, ele governava ali desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias ali na fortaleza de Suzã. Então, o rei Assuero, ele convidou os maiorais, os príncipes, os governadores ali daquela cidade de Suzã, de toda aquela fortaleza. E ali o rei Assuero convidou esses senhores de todas essas províncias. Então, o rei Assuero, ele reinava ali, e ele era um rei que gostava de mostrar o seu reinado, que ele possuía ali. E ali, ao chegar aqueles convidados ali na fortaleza de Suzã, ali foi dado aquele banquete, um banquete que foi um banquete muito lindo, porque aquele palácio era lindo. Ali tudo era de ouro, ali tudo era de prata. Ali os vinhos eram servidos em taças, as taças eram taças de ouro, cada uma diferente uma da outra, mas era de ouro. Ali os quartos, ali tudo era lindo, tudo era de prata, tudo era de ouro, tudo era lindo ali naquele reino. Então Assuero, ele gostava de mostrar, e ali houve aquela festa ali naquele palácio, durou 180 dias, somente com os príncipes, com os maiorais, com aqueles senhores ali de toda a fortaleza de Suzã. E o rei Assuero estava ali tão alegre. Passaram aqueles dias, a palavra vem nos dizer que quando acabou aqueles 180 dias, aleluia, o rei pediu para que continuasse mais 7 dias. Só que durante esses 7 dias, a palavra vem nos dizer que o rei convidou todo o povo dali da fortaleza de Suzã. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E ali se dava de beber, e o vinho era à vontade, porque o rei ordenou que fosse à vontade. Só não queria que fosse obrigado a ninguém, mas que todos fumassem o vinho e ficassem ali à vontade. Então acabaram aqueles 180 dias, procedeu mais 7 dias e chamou todo o povo dali da cidadela de Suzã. Aleluia, daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor vem nos dizer que o rei, ele ficou alegre. E o rei, ao se sentir alegre de tanto vinho, ele chamou os eunucos, os seus 7 eunucos que o serviam. Ele disse, deu uma ordem para eles de chamar a rainha Vasti. A rainha Vasti, a verdade, ela era uma rainha muito linda, muito linda. E o rei já tinha mostrado o seu palácio, o seu jardim, a sua riqueza ali. Então ele queria também mostrar a sua rainha, a rainha Vasti, porque a rainha Vasti, a palavra diz que ela era uma rainha muito linda, muito formosa em vista. E o rei mandou chamar. Então os eunucos foram diante da rainha para chamá-la. Só que a rainha Vasti, ela se negou a entrar na presença do rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se negou, ela se recusou à palavra do rei. Então o rei
Assuero, ele muito se enfureceu, diz a palavra. Ele muito se enfureceu porque a rainha não foi até a sua presença. E aleluia, a palavra vem nos dizer que por ele ter se enfurecido, porque a rainha Vasti não obedeceu o seu chamado, a palavra diz que ele mandou chamar os sábios, aqueles que se ficavam à presença do rei ali. Então ele mandou chamar os sábios que chegaram até o rei, e foram 7 dos príncipes, das peças e dos meios que viam a face do rei, que ficavam ali próximo do rei. E esses sábios eram Carcena, Setar, Ademata, Tarsis, Meres, Mercena e Memucã. Esses eram os sábios ali naquela época que estavam ali diante do rei, porque segundo a lei eles sabiam o que fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então os sábios foram diante do rei, e o rei falou a situação que havia acontecido. Então um dos sábios, chamado Memucã, se apresentou diante do rei e disse: não somente pecou a rainha Vasti contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei. Então a igreja, que eu entendo aqui, é porque o rei, ele era ele era o maioral, apesar que Vasti era a rainha, mas o maior era ele. Então a Vasti, ela tinha que ter obediência para obedecer ao chamado do rei, e por ela não ter obedecido o chamado do rei, então um dos sábios, Memucã, a qual já citei, ele disse que deveria se proceder um edito real, simplesmente porque Vasti não obedeceu ao seu chamado, e por ela não ter obedecido o chamado do rei, ela ia servir de exemplos mal para todas as mulheres de toda a província ali de Susã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei, ao ouvir que de Memucã, sobre que deveria ser prescrito esse edito real, né? Então dos persas e do medos, para que não se revocasse e que Vasti não viesse a mais estar na presença do rei, e o que o rei viesse buscar outra companheira no lugar de Vasti. E assim se fez. O edito foi prescrito, então Vasti não entrou mais à presença do rei. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então o rei, ele se agradou do que Memucã falou para ele. E o edito foi prescrito, e a rainha Vasti não se apresentou mais diante do rei. Então começa a história, vem nos dizer que havia ali um homem na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu. Mardoqueu era filho de Jair e filho de Mita. Mardoqueu, ele era um benjamita, ele era da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O qual ele criou a Hadassa, que a Hadassa, quando chegou ao palácio, começou a ser chamada por Esther. Por quê? Porque ela não deveria revelar quem ela era, de que povo ela era, quem ela era. Então ela passou a ser chamada por Esther. Aleluia. Então Mardoqueu, ao ver que ela ficou órfã de pai e mãe, porque ela era filha do tio de Mardoqueu, então Mardoqueu passou a criar ela como filha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Esther, capítulo 12, versículo 17, então diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e a ela alcançou ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa a sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Aleluia. Então, como nós acabamos de ler logo no princípio, então então disseram os jovens ao rei que ele serviu: busque moças virgens formosas e ponha ao rei comissários em todas as províncias do rei. Então essas moças, elas foram buscadas em toda a província, e Esther, ela foi à casa e ela ficou ali aos cuidados do eunuco Hegai, porque as moças virgens, elas tinham que ser preparadas durante um ano. Durante um ano elas tinham que ser preparadas para entrar na presença do rei Assuero.
Então elas ficaram ali, então era 12 anos, 12 meses, eram 6 meses de purificação com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Essas mulheres, elas ficavam preparadas ali. E durante um ano, somente após elas iam entrar à presença do rei. E Esther, ela era uma mulher tão linda, tão jovem, linda, que ela não precisaria de especiaria nenhuma. Tanto que o eunuco Hegai, ele, ao ver, ele via realmente que ela não precisaria de nada. Então, quando chegou a vez de Esther, para ela chegar diante do rei, ali no palácio, para estar com o rei, ela não levou nada consigo, nenhum tipo de joia, nada, porque a beleza de Esther era muito linda mesmo, uma mulher muito linda, ela não precisaria de enfeite, não precisaria de nada. Então o rei, ao ver Esther, como diz aqui no versículo 17, ele amou a ela, porque chamou a atenção dele, então alcançou graça aos olhos do rei, aos olhos de Assuero, e ali Esther esteve ali. Então, Esther, ela era uma jovem judia, ela foi escolhida para ser rainha, embora Assuero não sabia da sua origem, ele não sabia. E ela foi escolhida e inesperada para preparar o futuro e o livramento do seu povo. Esse era o propósito que Deus tinha na vida de Esther. Esther estava ali no palácio, ela foi escolhida, mas porque Deus tinha um propósito através de Esther, para dar livramento não só para ela, mas também para todo o seu povo. Aleluia. Então eu quero te dizer nessa manhã que Deus, ele nos coloca em posições e situações inesperadas para cumprir os seus propósitos, mesmo quando não entendemos no momento. É assim que Deus faz, ele nos coloca em situações, ele nos coloca em situações inesperadas, não é verdade? Muitas das vezes nós nos perguntamos a si mesmos, mas por que eu estou aqui neste lugar? Por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou aqui? Só o Senhor sabe. Então nós não temos que questionar, perguntar ao Senhor por quê e para quê. Porque tudo tem propósito, nos diz o Senhor essa manhã para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como Esther, também aconteceu na vida de Moisés. O Senhor, ele levou a Moisés ali no Egito. Por quê? Porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés. E qual era o propósito? De resgatar, de tirar o povo de Israel que estava ali sendo escravizado na mão dos egípcios, em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10. Diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos, mas por que eu? Por que eu? Por que não ele? Por que não era ele? O Senhor, quando ele nos escolhe, é porque ele tem um propósito, é através de mim, é através de você, que ele quer usar, que ele quer fazer. Então Moisés, ele questionou o Senhor, mas por que? Por que eu? Na verdade, porque eu, como ele disse, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Deus, ele tem um chamado. O Senhor, ele fez assim como ele fez na vida de Moisés, ele fez também na vida de Esther. Aleluia. Então Deus, ele coloca assim situações inesperadas em nossas vidas. Tudo isso para que o propósito de Deus venha se cumprir. Porque através de nós, igreja, é alcançado vidas. É através de nós é alcançado vidas. Entendeu? É através de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui Esther, no capítulo 3, nós vamos ver as consequências do ódio. Do ódio da igreja. Esther, no capítulo 3, versículo 5, 6, diz assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele. Amã se encheu de furor, porém seus olhos teve em pouco o povo das mãos e só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Aleluia. Então aqui nós vemos que Amã, ele ficou furioso com Mardoqueu, por ele não se prostrar. Então ele planeja destruir todos os judeus.
O ódio de Ramã destaca o perigo da inveja e a falta de perdão. Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o coração, igreja, é visto como a fonte da vida, tanto física como espiritual. As decisões e ações que tomamos com base em um coração puro é sábio, mas nos leva a uma vida plena e satisfatória. Então, igreja, Amã, ele teve ódio de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu, ele foi engrandecido pelo rei Assuero. Ele foi honrado pelo rei Assuero. E por ele ter sido honrado, ele começou a tufar. Então, o rei Assuero também ele deu uma ordem que todos aqueles que vissem a Mardoqueu, quando Mardoqueu saísse do palácio, deveria se curvar diante de Ramã. Deveria se curvar diante de Ramã, porque Ramã tinha sido engrandecido pelo rei Assuero. Só que Mardoqueu, ele sendo um judeu, ele não se curvava diante dele. E por isso, Ramã criou ódio de Mardoqueu. Aleluia. E também ele não sabia de que procedência era Mardoqueu. E vendo o povo ali no palácio, observando que Mardoqueu não se prostrava diante de Ramã, o que fez o povo? Perguntou para Mardoqueu por que ele não se curvava. E ele veio e se calava. E quando ele disse quem ele era, que ele era um judeu. E por esse motivo, o povo ao observar, porque sempre é assim, porque nós, igreja, nós somos observados. Nós somos observados na nossa saída, na nossa entrada, porque nós somos diferentes, porque nós somos o povo de Deus, nós somos diferentes, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então nós somos observados. Então Mardoqueu ele passou a ser observado. Então o povo ao observar isso, o que eles fizeram? Eles chegaram diante de Amã e falaram para Amã: olha, Mardoqueu, ele não se curva diante de ti. E Amã, ao ver perceber isso, ele se irou, ele passou a ter raiva de Mardoqueu simplesmente por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a igreja guarda o teu coração, guarda o teu coração, não deixa que entre a raiva, o ódio, nada disso não faça como Ramã, mas guarda o teu coração, embora que o inimigo se levante contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas creia numa coisa, que o Senhor ele é contigo, o Senhor ele te guarda, o Senhor está contigo em todos os momentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esther, no capítulo 4, diz assim, 4:14, diz assim: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aleluia. Então, Mardoqueu encorajou Esther a agir em favor dos judeus, lembrando que ela pode ter sido escolhida para um tempo como este. Esther aceita o risco de se aproximar do rei sem ser chamada. Igreja, o rei era o maioral. A lei naquela época era muito rígida. Então qualquer homem, qualquer mulher para entrar na presença do rei tinha que ter permissão do rei. Ou se caso ele chamasse que viesse em sua presença. Aleluia. Então era dessa forma. E Esther, por ser rainha, ela não poderia chegar diante do rei. E a Bíblia vem nos dizer que a rainha Esther, que Mardoqueu teria que chegar diante de Assuero para pedir pelo povo. Porque Ramã, ele decretou um decreto de lei para matar todos os judeus, para matar Mardoqueu e a todos os judeus que se encontravam ali na província de Suzim. Então, Mardoqueu, ele mandou o recado
recado para Esther, através das suas moças, porque quando o edito foi feito, aquela lei para exterminar os judeus, Mardoqueu e todos os judeus, eles se vestiram de pano de saco, eles foram para o pó e para a cinza, e Mardoqueu estava ali à frente à porta do rei, e as moças de Esther, as que serviam a Esther, viram. Então Mardoqueu ele mandou um recado para Esther, para que ela viesse a interceder por eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para interceder por eles, porque eles estavam em luto, porque o decreto tinha saído, o decreto que Amã tinha feito, porque ele era o maioral. Ele pediu para o rei, ele disse para o rei: posso eu descrever uma lei, um decreto, para que extermine todos esses judeus, porque eles não obedecem, eles são povos diferentes, eles não se curvam, eles não querem obedecer ao mandado do rei. Então, Amã, ele teve essa autoridade, o rei Assuero, ele entregou o seu anel no seu dedo, e assim a mãe prescreveu esse decreto. E os judeus, a saber, e Mardoqueu a saber, que eles passaram a ficar em pano de saco, pó e cinza ali. E as servas chegaram diante, as servas de Esther chegaram diante dele, e Esther ficou sabendo, Mardoqueu está à porta aqui do palácio, dessa forma. E Esther mandou entregar roupas para Mardoqueu, só que ele não quis usar aquelas roupas, porque ele estava triste, era luto. Era o povo de Israel, era o povo de Judá, que estava decretado a morrer, tantos velhos, crianças, jovens, e todos os seus despojos que eles pertenciam também seriam levados. Então ele estava muito triste, e Esther ficou a saber disto, aleluia. Então Deus, ele nos chama para nos posicionarmos com coragem, quando nossa fé é o bem do próximo, estão em jogo. E foi isso que aconteceu. Esther, ela teve que tomar um posicionamento como rainha. Mas como ela poderia chegar diante do rei, sendo que há 30 dias já fazia que ela não se aproximava do rei, porque ela não poderia. Então Esther, com muita sabedoria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela falou para Mardoqueu, viesse se preparar, e todo o povo judeu que viesse a jejuar por ela durante 3 dias e 3 noites sem comer nada, para que ela viesse chegar diante do rei e interceder pelo seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 5 diz assim, 2 ao 4, diz assim: e sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça a seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E Esther disse: se bem parecer ao rei, venha ao rei, o rei e Amã hoje ao banquete que eu tenho preparado para o rei. Aleluia. Olha a sabedoria de Esther. A sabedoria de Esther. Aleluia. Esther, ao se aproximar do rei, age com sabedoria, convidando-o para um banquete, em vez de ir diretamente ao seu pedido. Então, este capítulo aqui ele ensina a importância de agir com paciência e discernimento. Foi o que Esther teve. Esther, ela teve paciência, ela teve discernimento e ela teve sabedoria. Sabedoria. Olha, Mardoqueu, você e todos os judeus de todas as províncias jejuem por mim 3 dias para que eu entre à presença do rei. E assim se foi. Ela ficou diante do palácio real e Assuero veio, Esther estendeu o seu cetro, o seu anel, e Esther esteve à presença do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E com muita sabedoria, ela não chegou logo diretamente dizer o que era que ela queria, embora o rei tinha perguntado para ela: o que queres, rainha de Esther? Qual era a petição? Ela não foi diretamente no assunto,
com muita sabedoria, ela liderou aquele povo para em oração, intercessão por ela, pela vida dela e ela mesma por ela mesma. Então ela teve essa sabedoria de que de planejar um banquete real. E nesse banquete real, quem ela convidou? Não somente o rei, mas também. Aleluia. Olha esse mistério. Aleluia. Igreja, nós devemos pedir sabedoria a Deus em situações difíceis para tomarmos decisões no momento certo. É dessa forma, igreja. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter sabedoria. Sabedoria em situações difíceis. Por quê? Porque as situações difíceis, ela vem para cada um de nós. Ela vem. Mas se nós nos posicionarmos, colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, o Senhor ele vai agir. O Senhor vai te dar como liderar, como fazer e resolver a situação. Porque quando Deus está na frente, pode se levantar quem se levantar, pode querer te matar, pode querer te destruir, pode querer fazer o que quiser com você, mas o Senhor estando na frente não vai prevalecer. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Esther foi uma mulher sábia, Esther ela preparou esse banquete lá. Ela preparou sim esse banquete e a Suero foi com Ramã ali naquele banquete. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então o convite foi feito para Ramã e Ramã saiu naquele dia alegre, com bom ânimo, porém vendo Amã, Mardoqueu, a porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele. Então Amã ele se encheu de furor contra Mardoqueu ainda mais. Mas Mardoqueu ele saiu com seu coração alegre, porque ele recebeu esse convite da rainha Esther para estar no banquete, somente ele e o rei Assuero. E a mãe foi para a sua casa, e ao chegar na sua casa encontrou a sua esposa Zeres, aleluia. E ali ele começou a falar da grandeza, da glória, das riquezas, e ele falou também aos seus filhos, e a mãe começou a ficar engrandecido, porque a mãe já se sentia importante mesmo, aleluia. E com mais esse convite, ele chegou alegre em sua casa, falando ali para sua mulher, para os seus filhos, aleluia, o qual Esther tinha feito este convite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso não satisfazia ele, porque quando ele via Mardoqueu, a ira dele se vinha muito mais sobre a vida de Mardoqueu. Então a sua mulher Zeres, ela teve uma grande ideia, ela falou para ele, quando chegar, que era para ele, para que ele construísse uma forca de 50 côvados de altura e que Mardoqueu fosse enforcado aqui. Ela teve essa grande ideia. Olha essa mulher. Ela teve essa grande ideia e ela falou para ele. E ela disse que quando ele fosse ao banquete, que ele falasse ao rei Assuero. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Então, igreja, não te atemoriza, usa a tua sabedoria, pede ao Senhor para te dar a direção certa, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, no capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vocês decidam de necessidade, peça a Deus que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Aleluia. Então aqui Tiago, ele enfatiza que a sabedoria não é apenas conhecimento, é um dom de Deus. É a capacidade de atender e agir com discernimento, especialmente em situações desafiadoras. E era essa situação desafiadora o qual os judeus estavam enfrentando. Mas o Senhor, ele tinha um propósito, e esse propósito era como Esther, para que de salvação para a vida dos judeus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Esther capítulo 6, versículo 1 ao 3 diz assim: que o sono do rei, ele perdeu o seu sono. E ao perder o seu sono, ele mandou buscar um livro. Era o livro das crônicas. Então, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante dele. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã, de Teres, os dois eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, os servos, disseram: coisa nenhuma se fez. Então Mardoqueu, ele ouviu. Como Mardoqueu ficava ali na porta do palácio, ele ouviu uma conspiração de dois servos, dois soldados que estavam ali, esses soldados Teres e Bigtã, que eles estavam conspirando matar o rei Assuero. Então, ao ouvir isso, o que ele fez? Ele fez a Esther saber o que iria acontecer. E Esther foi e falou para o rei Assuero. E isso ficou somente escrito nos livros das crônicas. E nesse dia, quando o rei Assuero perdeu o seu sono, ele mandou buscar esse livro das memórias, das crônicas, e ao ler, ele diz: achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia do que Bigtã e Teres iam fazer. Então o rei Assuero disse: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Os jovens disseram: mas coisa nenhuma foi feita por ele. Ele não recebeu nada por isso. Estava somente prescrito no livro. Então o rei, ele descobre que Mardoqueu, ele salvou a sua vida. E Mardoqueu, ele não foi recompensado. E Deus, ele usa justamente esse momento para exaltar Mardoqueu e humilhar a mãe. Olha só a reviravolta que vai dar aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, olha a reviravolta que vai dar aqui. Assuero, ele resolve honrar a Mardoqueu. Então disse o rei: quem está no pátio? E disseram: é Amã. E o rei, ele mandou chamar: manda a Amã entrar, que veio até aqui. E a Amã entrou. E a Amã, ao entrar à presença do rei, o rei, ele perguntou para Amã, dizendo: que se fará homem de cuja honra o rei se agrada? Amã começou a se turbar. No pensamento dele, ele disse: de quem se agrada ao rei? De quem será que o rei está se agradando? Será que é de mim mesmo? Será que o rei está se agradando de mim? Então Amã resolvente respondeu a pergunta do rei. Ele disse: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, faça isto, ó rei Assuero: traga a veste real de que o rei costuma a vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, e monte e ponha-se a coroa real na sua cabeça. Entregue a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei dos maiorais senhores, e visto aquele homem cuja queres honrar, então assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. E o rei Assuero respondeu para Amã, dizendo para que ele se apressasse e pegasse e fizesse tudo aquilo o qual ele tinha falado. E assim se fez. E o rei Assuero disse: faça tudo quanto me disseste, e chamai a Mardoqueu, porque este é aquele o qual eu quero honrar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o rei descobre que Mardoqueu salvou sua vida.
que ainda não tinha sido recompensado. Igreja, o que eu entendo é que Deus, Ele honra aqueles que perseveram na humildade e sinceridade, lembrando-nos de que Ele vê tudo. Ele, o Senhor, vê tudo. Tu pode dizer: eu fiz esse benefício aqui, mas o Senhor, Ele vai te honrar. É no momento certo que o Senhor, Ele vem nos honrar. Então não te preocupa com nada, não te preocupa com quem não te honrou, com quem não te honrou. Não te preocupa com isso, não te preocupa com nada disso. O Senhor está te vendo, embora as pessoas não possam estar vendo o que você está fazendo, mas o Senhor está vendo. Então Mardoqueu, ele foi honrado, embora caiu no esquecimento, ficou escrito somente no livro das crônicas, mas chegou o dia da honra de Mardoqueu. Então eu quero te dizer, o dia de honra vai chegar para a tua vida. Então aquietai o teu coração, porque o Senhor, Ele está contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. No capítulo 7, vem nos falar sobre a justiça e as reviravoltas, nos versículos 7 e 10. Capítulo 7, 10. Diz assim: que enforcaram, pois, a Amon na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia. Então Esther aqui, ela denuncia a Amon e a sua trama diante do rei, resultando na sua execução. Então esse capítulo ele mostra que Deus pode trazer justiça e reviravoltas em favor do seu povo. Ou seja, Amon, ele preparou a forca para matar Mardoqueu, mas a forca que morreu foi ele, no lugar de Mardoqueu. Aleluia. Então aqui uma reviravolta. Então Deus, Ele que age por nós, é Ele que nos justifica. Então nós não temos que agir com nossas próprias forças, o Senhor, Ele faz como quer. Então houve essa reviravolta na vida de Mardoqueu. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então houve essa reviravolta. Então Deus, Ele é justo e cuida de nós, nos trazendo reviravoltas, onde parecia haver apenas derrota. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. No capítulo 8, nós vamos ver o poder da intercessão. Esther intercede mais uma vez pelos judeus, conseguindo ao rei um novo decreto que permite que o povo se defenda. A intercessão de Esther destaca o valor de usar a nossa posição para o bem dos outros. Olha só, Esther, ela passa o quê? A interceder. Ela foi interceder porque pelo seu povo. Esther, aqui no versículo 5 e 4, diz assim. 5, 6. E disse: se bem parecer ao rei, e se achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que se revogue as cartas e intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então Esther, ela passa a interceder. Então o que nós entendemos aqui? Que devemos orar e agir em favor das pessoas ao nosso redor, utilizando a influência que Deus nos concede para o bem. Então a intercessão em nossas vidas é essencial. Nós, como igreja, devemos interceder uns pelos outros. Aleluia. E foi isso que Esther fez. Esther passou a interceder pelo seu povo diante do rei Assuero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila
com toda piedade e respeito. Então é esse o dever. Mulheres de oração, intercedem, continuam intercedendo pela igreja, pelo ministério, pela tua família, pela tua parentela, pelo teu vizinho, por aquele que está necessitando de uma oração. Interceda, porque esse é o nosso dever de interceder. E ela intercedeu pelo seu povo, para que o seu povo não fosse aniquilado, para que não fosse morto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No versículo 9, no capítulo 9, diz assim: a importância de lembrar as vitórias. Versículo 27 e 28 diz assim: como os dias em que os judeus tinham repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de tudo em dia de folguedo, para que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas. E se encarregaram os judeus de fazer o que já lhes tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. E porque Amon, filho de Amedata, o agagito, inimigo de todos os judeus, tinham tentado destruir os judeus e tinham lançado o culto, isto é, sorte para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que tentaria contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram ele e os seus filhos numa forca. O 27 diz assim: confirmaram os judeus de tomá-lo sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem, e eles que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera desde o segundo seu tempo determinado, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que esses dias de purim se declarariam entre os judeus, o que a memória deles nunca teriam fim entre os de sua semente. Então a igreja aqui, Mardoqueu, ele decretou uma lei, como ele já estava sendo maioral também ali do rei Assuero, porque o rei Assuero, ele engrandeceu a Mardoqueu, o rei Assuero engrandeceu a Mardoqueu, então ele passou a ser grande do lado do rei Assuero. Então, quando veio o decreto, tudo que os judeus poderiam se defender caso alguém viesse a ter com eles, queresse matar, houve esse decreto para que eles viessem a se defender. E assim os judeus fizeram. E a Bíblia diz que foram 500, que os judeus eles derrotaram 500 homens. Todos aqueles que vieram contra eles, eles não derrotaram. Aqueles que vieram atentar a eles. Então, Deus, ele colocou a rainha Esther com esse propósito. E com muita sabedoria, e ao liderar o seu povo, teve vitória. Então, Deus, ele nos coloca em lugares e posições por propósito, até mesmo por vidas. E foi isso que Deus fez através da vida de Esther. Aleluia. Através dela, por ela liderar, por ter sido uma mulher sábia, de muita sabedoria, socorro e livramento veio, não da parte de Esther, mas do Senhor Jesus, do Senhor. O Senhor deu esse livramento. Então, Mardoqueu, ele foi honrado pelo rei Assuero. Então, Mardoqueu, ele decretou também uma lei, que todos os judeus fizessem essa festa em comemoração todos os anos, e hoje não é diferente. Até hoje os judeus, eles comemoram essa vitória dos inimigos com o qual queriam o derrotá-lo. Então Deus, ele foi com o povo ali na fortaleza de Suzã, embora queriam aniquilar, matar todo aquele povo, mas o Senhor, ele foi com o povo judeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 10
diz que a honra, ela pertence a Deus. O versículo 3 diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, este último capítulo aqui, ele destaca a honra e o reconhecimento que Mardoqueu ele recebe, mostrando que Deus ele recompensa aqueles que trabalham para a sua glória. Aleluia. Então, tudo o que alcançamos vem de Deus e devemos buscar viver para a sua honra. Lembrando que Ele recompensa os que permanecem fiel, porque Deus, Ele honra os fiéis. O Senhor, Ele honrou os fiéis. O Senhor, Ele guardou o povo ali na fortaleza de Suzã, toda aquela província. O Senhor deu livramento, o Senhor socorreu, tudo através de quem? De uma mulher. Então, foi de qualquer maneira que Esther foi escolhida. Foi o próprio Deus que colocou ela ali, do lado naquele reinado. Para que futuramente ela viesse liderar e interceder pelo seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o livro de Esther, ele nos mostra o cuidado de Deus com o seu povo em cada detalhe dessa história. Esther e Mardoqueu, com coragem e sabedoria, permite que Deus os use para o livramento do seu povo. Então, essa narrativa nos encoraja a confiar em Deus, que está sempre trabalhando nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus, embora as situações mais desafiadoras para os seus propósitos. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Quando o Senhor ele nos coloca em situações, é porque Ele tem propósito na minha vida, na tua vida, na vida do próximo. Porque Deus, através da tua vida, Ele vai alcançar quem estiver próximo a você. Amém? Que o Senhor abençoe a cada mulher nesta manhã. Fique com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade.